quero falar aqui um pouquinho para vocês de um indivíduo muito importante, aí, um filósofo muito importante, Alasdair MacIntyre. Tá? Tem um vídeo aí de introdução aí do curso da ABC2 que eu falo sobre ele. O Alasdair MacIntyre é muito conhecido por várias coisas, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Ele é um filósofo escocês, ok? E ele pode ser de fato um grande parceiro aí na filosofia quando nós vamos discutir sobre é possível uma razão neutra, uma razão que esteja para além das tradições, das lealdades, para além da história. É possível a gente se colocar num lugar, sabe, de segurança e a partir daí, sem nenhum tipo de influência, a gente, né, explicar fenômenos da natureza, conhecê-los, enfim. Bom, Alasdair MacIntyre, ele vai dizer claramente já no seu trabalho filosófico, né, e ele faz um trabalho muito interessante nesse sentido, e ele tem sido um dos filósofos mais respeitados ultimamente aí no campo da filosofia moral e em outras áreas. Você já deve ter visto meu vídeo, então vale a pena ver o vídeo aí do Alasdair, que eu falo um pouco sobre ele. E ele vai falar assim sobre o fracasso do racionalismo iluminista, né, em afirmar que suas justificativas racionais elas eram seguras. A prova disso é que dentro da própria tradição racionalista e iluminista há uma diversidade de posicionamentos sobre qual é a finalidade do ser humano, sobre procedimentos para se conhecer fenômenos, né, ou pelo menos em qual direção o conhecimento racional pode nos levar. E essa diversidade dentro do próprio racionalismo iluminista é uma evidência de que, na verdade, existem preferências, inclinações, e a própria razão não está aí neutra. Né? Então, de acordo com MacIntyre, doutrinas, teses e argumentos, todos eles devem ser compreendidos dentro de contextos históricos. Você já deve ter visto isso no vídeo, eu falo um pouco sobre isso lá. Isso é muito importante, porque a tese básica do MacIntyre é que não existe racionalidade neutra ou historicamente deslocada acima da história. Tá? Toda racionalidade, segundo ele aí, olha essa citação, é ela mesma, se teórica ou prática, um conceito com uma história. Faltou uma ali, né? Com uma história. De fato, uma vez que existe uma diversidade de tradições de investigação com histórias, existem, enfim, racionalidades. Atenção para o plural aí, ó. Atenção para o plural aí. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Então, quem não viu o vídeo aí, veja o vídeo que eu mandei anteriormente aí sobre Alasdair MacIntyre, beleza? Porque vai te ajudar muito a entender isso aí. Tá? Então, ele está falando aí que existem racionalidades e não uma racionalidade. Por quê? Porque, segundo MacIntyre, não existe uma racionalidade supra-histórica. Toda racionalidade é situada historicamente e está ligada a alguma tradição. Então, não existe uma racionalidade não tradicional. Então, o que o iluminismo propôs? O iluminismo propôs, atenção para isso, o iluminismo propôs um mito. O mito de que é possível uma racionalidade supra-histórica, ou seja, para além da história e livre de influências de qualquer tipo de tradição, ok? Então, por que a tese do MacIntyre é interessante para nós que estudamos, né, fé cristã, né, e estudamos, por exemplo, a teologia e a filosofia? Olha, é importante porque isso abre um horizonte muito rico de possibilidades em termos da participação de outras comunidades que possuem suas próprias racionalidades, sua própria maneira de empreender a atividade intelectual a partir das suas crenças, dos seus pilares, a partir dos seus valores históricos. Porque lembra-se, o racionalismo tentava desqualificar todo tipo de racionalidade que existia historicamente situada, porque de acordo com o iluminismo, o ser humano parte de pressupostos neutros quando ele opera a partir da racionalidade. Basta você lembrar do René Descartes, penso, logo existo. Com essa afirmação, Descartes inaugura o que a gente chama de modernidade e inaugura o racionalismo, que vai ser desenvolvido por muitos outros atores mais para frente. David Hume, os enciclopedistas, né? Estou falando aqui naturalmente de Montesquieu, estou aqui falando também, né, de Jacques Rousseau, estou falando aqui também de David Hume, né, aí representando, né, no caso, o iluminismo britânico, tá? Estou falando aqui da tradição iluminista como um todo. Immanuel Kant, um pouco para frente, vai contribuir muito com o racionalismo, que é a ideia de que existe um lugar a priori, ideias a priori que são seguros para a gente poder inferir, né, e poder deduzir uma série de coisas sobre a realidade. Para o MacIntyre isso é um mito, tá? É um mito, mas existe uma grande vantagem aí no MacIntyre enquanto parceiro
do nosso trabalho aqui. Porque se uma vez que não existe racionalidade, mas racionalidades, uma vez que existem várias tradições, né, tradições racionais ou tradições históricas, e o próprio iluminismo racionalista é uma tradição em si, como diz o MacIntyre no livro dele, Que Racionalidade, ou melhor, Qual Justiça, Que Racionalidade, né? Então, nesse livro, ele vai deixar explícito que existem aí várias tradições, uma tradição que ele inclusive adota algumas para falar sobre a razão no Ocidente. Ele adota aí a tradição agustiniana, a tradição tomista, aristotélica, né, e assim por diante, para poder demonstrar que existe aí uma longa tradição de racionalidades no Ocidente. E, finalmente, ele vai abrir uma questão, tá, que é uma questão aí relacionada ao que, ora, se existem múltiplas racionalidades, logo, seres humanos, dependendo dos grupos que ele tem lealdade, tem também a sua própria racionalidade. O valor, né, e a plausibilidade dessas tradições racionais, isso é uma outra discussão, mas que é necessário reconhecer uma diversidade de práticas racionais aí. O que é interessante nisso pra gente? Ora, o que é interessante? Muitas coisas. Por exemplo, o Alistair McGrath vai dizer que a grande vantagem, a grande contribuição do MacIntyre, né, o Alistair McGrath, professor de Oxford, teólogo cristão aí evangélico, famoso aí na área, tem muitos livros na área de fé cristã e ciência, na área de racionalidade, teologia histórica, né, teologia sistemática. O McGrath vai dizer o seguinte: o resgate da noção, referindo-se ao MacIntyre, de que o cristianismo possui uma compreensão distinta e racional sobre a realidade, e assim o cristianismo se torna agora livre para reafirmar a sua distinção. Isso não é interessante? Porque agora, como a gente reconhece múltiplas racionalidades, é possível agora ao cristianismo, à fé cristã, afirmar a sua particularidade, a sua própria tradição intelectual. Isso é fantástico, porque isso nos desafia agora a entrar na arena pública das discussões, né? Eu até cito aqui no paper, vocês vão ver, né? Por reconhecer que a fé cristã possui um robusto arcabouço teológico, filosófico, histórico e cultural, cristãos agora podem, enfim, se engajar no empreendimento intelectual, olha que bacana, sem constrangimentos secularistas, porque o secularista pode vir alegar, ah não, mas você está falando da religião, né? Isso pode ser uma boa discussão, inclusive. Não existe um lugar racionalmente neutro. Não que cristãos precisem de justificativas externas à sua tradição para serem encorajados a fazê-lo, mas é que o cristianismo tem agora mais razões para responder à sua vocação pública e intelectual, em dar visibilidade e oferecer plausibilidade da sua racionalidade para além de suas fronteiras comunitárias. Isso é muito legal, porque, claro, quando o Alistair MacIntyre fala que existem múltiplas racionalidades, isso também exige da parte do cristão uma resposta pública quanto à nossa tarefa, né? Isso, para mim, é extraordinário.